Você já se perguntou como as baleias, essas criaturas majestosas, conseguem viajar milhares de quilômetros, cruzando oceanos inteiros, sem GPS, sem mapas e sem errar o caminho? O que faz com que essas gigantes do mar sigam rotas precisas, ano após ano, mesmo num ambiente vasto, imprevisível e cheio de perigos invisíveis? Parece impossível, mas acredite, a explicação é ainda mais surpreendente do que você imagina. E hoje você vai mergulhar comigo nesse mistério. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa jornada vai te surpreender. O enigma das navegadoras do oceano. As baleias não são apenas grandes, elas são viajantes lendárias. Algumas espécies percorrem distâncias que deixam qualquer ser humano sem fôlego, como a baleia cinzenta, que viaja cerca de 16 mil quilômetros num único ciclo migratório. Isso é quase metade da circunferência da Terra. E elas fazem isso sem faróis, sem placas, sem terra à vista por semanas ou até meses. Imagine um oceano sem limites à frente e ainda assim a baleia sabe exatamente para onde ir. Será sorte, instinto ou algo que ainda não compreendemos totalmente? Momento curiosidade. Você sabia que algumas baleias chegam a passar 6 meses sem se alimentar durante a migração? Elas acumulam enormes reservas de gordura, chamadas blubber, antes da viagem e sobrevivem consumindo lentamente essa energia até chegar ao destino. A bússola invisível. Magnetite. A ciência descobriu uma pista. No cérebro das baleias existe um mineral magnético chamado magnetite. Pequenas partículas dele funcionam como uma bússola biológica, permitindo que elas detectem o campo magnético da Terra, algo que nós só conseguimos fazer com tecnologia. Elas parecem sentir variações sutis no magnetismo do planeta, como se houvesse um mapa invisível desenhado nas águas. E assim, conseguem seguir rotas migratórias com precisão milimétrica, retornando aos mesmos pontos para se alimentar ou reproduzir década após década. Mas essa não é a única peça do quebra-cabeça. Momento curiosidade. Algumas tartarugas marinhas também usam a magnetite para se orientar. Isso indica que esse GPS natural é um presente da evolução para várias espécies migratórias. Mas, nas baleias, ele é muito mais sofisticado. Sinais ocultos na água. As baleias também decifram pistas que nós, humanos, mal conseguimos perceber. Elas usam o ritmo das correntes oceânicas, a posição do Sol e até sons subaquáticos que viajam por centenas de quilômetros. Esses sinais, combinados, criam um sistema de navegação redundante, para que mesmo sob tempestades, noites sem lua ou águas turvas, elas continuem no curso certo. Mas há um talento que eleva essa habilidade a outro nível, algo que transforma a baleia num verdadeiro radar vivo. Ecolocalização. O sonar das profundezas. Você já ouviu falar que morcegos usam o som para se orientar, certo? As baleias também fazem isso, mas com uma complexidade muito maior. Esse processo, chamado ecolocalização, funciona assim. A baleia emite sons específicos, que se propagam pela água e retornam quando batem em algum objeto. Ela lê esse eco e constrói um mapa tridimensional do que está ao redor. Com isso, consegue identificar obstáculos, medir a profundidade do oceano, localizar presas e até perceber mudanças no relevo do fundo marinho. É como se ela enxergasse com os ouvidos. E mais, esse sentido funciona mesmo na escuridão total ou em águas turbulentas, quando a visão e até o magnetismo não são suficientes. Momento curiosidade. Algumas baleias conseguem emitir sons que viajam por mais de 600 quilômetros de distância. É como se alguém gritasse do Brasil e fosse ouvido na Argentina, só que debaixo d'água. A biblioteca da memória ancestral, mas talvez o mais fascinante seja a memória coletiva das baleias. Ao longo de milhares de anos, rotas migratórias foram gravadas e passadas de geração em geração. As baleias mais velhas lideram e as jovens aprendem observando, seguindo, repetindo. É um mapa mental que não está em papel nem em satélite. Está vivo na mente e no instinto de cada indivíduo. Essa memória garante que elas sempre retornem aos locais mais seguros para reproduzir e encontrar alimento. Mesmo que um grupo se perca, eventualmente encontra o caminho de volta.
Momento curiosidade, cientistas já registraram baleias voltando ao mesmo ponto de reprodução com apenas alguns metros de diferença, mesmo depois de anos e milhares de quilômetros percorridos. Navegação celestial. E se eu te disser que algumas baleias navegam olhando para o céu? Estudos sugerem que elas podem usar as estrelas como referência, tal como antigos navegadores humanos. Imagine uma noite silenciosa, em pleno oceano, a Via Láctea brilhando sobre a água e uma baleia ajustando seu rumo de acordo com as constelações. Durante o dia, a posição do Sol também pode servir como guia, e quando nuvens ou neblina escondem esses pontos, elas voltam a confiar em seus outros sentidos. Momento curiosidade. Esse tipo de navegação estelar não é exclusivo das baleias. Algumas aves migratórias e até insetos, como os vagalumes do deserto, também usam o céu para se orientar, as estradas invisíveis do mar. Outro segredo da navegação das baleias está nas correntes oceânicas. Elas funcionam como rodovias subaquáticas, economizando energia e acelerando a viagem. Muitas dessas correntes passam por regiões ricas em nutrientes, o que significa abundância de alimento. Ao segui-las, as baleias não apenas chegam mais rápido ao destino, mas também encontram postos de abastecimento no caminho. Momento curiosidade. Algumas correntes oceânicas podem viajar por milhares de quilômetros mantendo a mesma temperatura e velocidade, e as baleias sabem exatamente como aproveitá-las, o que ainda não sabemos. Apesar de todas essas descobertas, a ciência ainda está longe de compreender por completo como as baleias integram todos esses sentidos. E há uma preocupação séria. As mudanças climáticas estão alterando as correntes do oceano e a poluição sonora pode confundir os sons que elas usam para se orientar. O resultado? Rotas milenares podem estar ameaçadas, e isso coloca em risco a sobrevivência de algumas espécies. Cada rota percorrida por uma baleia é uma obra-prima da evolução, um equilíbrio perfeito entre instinto, herança cultural e adaptação ao ambiente. Proteger essas criaturas é proteger uma biblioteca viva de conhecimento natural. E quem sabe, até aprender com elas novas formas de navegação, baseadas não em satélites, mas na própria Terra. E agora eu quero saber de você. Depois de descobrir tudo isso, você ainda vê as baleias da mesma forma? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o incrível instinto desses gigantes do mar. E lembre-se, o oceano ainda guarda segredos que nem a ciência ousa imaginar.